Olá, aqui João Luiz Areias, professor de trombone da Unirio, primeiro trombone da Petrobras Sinfônica, e estamos aqui para mais uma videoaula, é a nossa última videoaula, que será sobre limpeza, manutenção e cuidados básicos com o instrumento e seu bocal. Muitos alunos acabam se esquecendo de cuidar dos seus instrumentos e não percebem os riscos envolvidos nesse esquecimento. A saúde do instrumentista pode ser atacada por fungos e bactérias, caso ele não efetue a limpeza do seu instrumento de forma adequada. A manutenção do instrumento, além de sadia, proporciona a perpetuação da qualidade do seu trombone. Vou mostrar como limpo e mantenho o meu instrumento sempre pronto para a performance e os cuidados básicos, como lavagem, lubrificação e materiais específicos utilizados nesse processo. Assim, a longevidade do seu instrumento será maior, podendo ser usado inclusive por mais de um aluno, no caso de você estar no instrumento de uma instituição. Como não sou especialista, eu não sou uma pessoa que trabalha com reparos de instrumentos, podem haver condutas diferentes de limpeza e manutenção. O que eu vou mostrar aqui é o resultado da minha experiência como trombonista e professor. Bem, a primeira coisa a se fazer é você desmontar o instrumento para que você possa limpá-lo. Então vou demonstrar aqui como faço, para que vocês possam ter a noção de como fazer. No caso do meu instrumento, ele é um instrumento que é conversível, então eu vou retirar a quantidade de partes que é possível retirar. Então, primeiro eu vou retirar a campana, Vou colocar aqui o bocal, e assim ficamos com a vara. No meu caso, aqui na campana, ainda é possível retirar a bomba de afinação. E no caso do seu trombone ter rotor, também é possível que você retire a bomba de afinação do rotor. Ok? Assim você ficará com o instrumento dessa forma, se for um instrumento de rotor. No meu caso desse instrumento eu poderia retirar o rotor especificamente, mas não farei porque não é o caso comum da maioria dos trombones. Vamos iniciar com a limpeza do bocal. O bocal é limpo de forma muito simples e a gente pode fazer isso sempre. A gente precisa lavar o bocal toda vez que utilizar. Lavar. E você deve lavar com sabão, sabão, você pode usar sabão normal. Inclusive essa é a maneira mais segura. A gente deve sempre lavar com sabão bocal, até porque ele diminui a quantidade de saliva que fica no bocal, mas quando passamos água, ele já retira uma boa parte. Outra coisa que podemos fazer é utilizar essas escovinhas, que vem nos kits de trombone, geralmente vem nos kits de trombone, e você pode utilizar para limpar o shank do bocal, essa parte aqui de trás do bocal. Então, na verdade, você pega e faz essa limpeza, e pelos dois lados, e depois vem e retira com a água. Outra coisa que pode ser feita, que é muito comum, é você limpar. Se você tem um bocal que é de prata e tal, ele fica muito sujo, você pode utilizar pasta de dente. Você utiliza pasta de dente branca, tá? Pasta de dente branca. Não aquelas pastas verdes, amarelas, azuis, nada disso, tá? Pasta de dente branca, aquelas simples, a mais baratinha que a gente encontra na farmácia, tá? E aí você faz e a mesma coisa. Passou a pasta de dente, água, e retira tudo porque é um material abrasivo. Ele não pode ficar no seu bocal. Se isso ficar no seu bocal, ele pode corroer o banho de prata. Então lembre-se disso. Quando você for limpar o bocal, são essas coisas que são importantes, tá? E aí, assim você terá o seu bocal limpo e pronto para que você esteja seguro para estudar o seu instrumento. Olá, pessoal. Agora então, vamos para a limpeza da vara. A vara tem a vara interna e a vara externa. Você pode deixar as duas juntas a princípio, E a primeira coisa que a gente faz é retirar o creme ou o óleo de vara que você tem. Primeiramente você retira, Você retira e deixa assim, só com elas colocadinhas assim, tá?
Então o que acontece? Quando a gente vai fazer a limpeza, a gente precisa de um material para limpar. A melhor coisa que eu encontrei para limpeza assim, total do instrumento é você usar água com sabão em pó. Isso me foi recomendado por um luthier e eu achei que funcionou, então continuo utilizando até hoje. Bem, você bota assim 2, 3 dedos de água dentro de uma pequena bacia, pega um pouco de sabão em pó e coloca dentro da água, né? Você mistura tudo e faz com que essa água fique com espuma, né? Depois que você fez isso, você pega a sua vara, usa um pequeno potinho, no caso eu vou usar o mesmo potinho que eu trouxe o sabão em pó, e vou colocar aqui dentro. Vou colocar dentro da vara, colocando dentro da vara. Agora que já fiz isso, vou movimentar. Cuidado, né? Então depois que você fez isso, você retira e é necessário que você repasse muita água dentro do instrumento. Muita água, só para precisar. Você vai perceber que vai sair sabão de lá de dentro, vai sair bastante coisa. Então você continua, ó, mesma coisa, continua o mesmo movimento, ó, sempre esse movimento de vai e vem. Uma coisa que é muito importante é que você não vire a vara ao contrário. Não faça isso aqui, ó. Não inverta a vara. Não faça isso aqui. Porque a vara em si tem tamanhos diferentes. Embora você não perceba, a vara tem tamanhos diferentes. Um lado não é do mesmo tamanho do outro. Então se você inverter, você vai estar criando pequenos arranhões no seu instrumento. Tá? Então não faça isso. Continue e retire várias vezes. Faça esse processo várias vezes. Uma das coisas importantes a fazer é quando você for tirar o sabão do instrumento, você encher a vara de água e passar essa escova, que vem também nesses kits simples, né? E você tem que passar. Então passa sempre, ó, sempre tente passar de forma que você, ó, esfregando, né? Primeiro na vara interna, que é o nosso caso aqui, esfregando, né? E depois vá até o fundo, né? Para você poder passar lá no crook, né? Que a gente chama, né? Nessa parte de baixo da vara, né? Aquela parte para você poder fazer a limpeza. E aí você passou pela vara interna primeiro, depois você retira a vara e vou fazer o mesmo processo na vara externa. Mesma coisa. Vai pra cá, ó. Enche novamente e você repete o mesmo processo. Pega a parte da escova, bota de um lado, esfrega. E a mesma coisa do outro lado. Faça esse mesmo processo. E aí, retire toda a água. Retire toda a água do instrumento. E aí, o próximo passo é a secagem do instrumento. Bem, seca o instrumento primeiro na parte de fora, né, a vara, né, pelo lado de fora. E logo depois a parte interna do instrumento. Para isso, você vai pegar esse pano macio que você tem, né, geralmente um pano macio. No meu caso eu uso fralda de criança. Então isso você encontra em qualquer loja, uma coisa simplíssima, né, fralda de pano. Mas você, sempre é bom você lavar, botar amaciante, para que ela realmente fique macia. E para a limpeza da parte interna da vara externa, você vai utilizar aquela vareta que vem dentro do seu trombone. Quando você compra o trombone, vem essa vareta de limpeza. Então eu vou ensinar vocês a utilizar. Normalmente a gente pega um pedaço de pano menor, não uma flanela inteira para passar lá dentro, senão você não vai conseguir atingir o fundo da vara. Então você pode cortar, fazer uma coisa menorzinha, e eu vou ensinar aqui como é que você bota. Você tem que botar na parte de dentro ele vem com um furinho, né? Você pode ver.
Então você passe por dentro e envolva, assim, fazendo um movimento de rotação. Ó. E aí você pode colocar a vara toda, né, assim, protegida com o pano. Fazendo isso, aí você segue e passa por dentro do instrumento, dessa forma, né, dessa forma. Fazendo esse movimento, você percebe que eu não estou fazendo força para levar, tem que ter uma certa pressão, mas não é para ficar com tanta pressão que você tem que fazer força, né? Tudo isso é ruim para a vara. Então uma coisa dessa forma, tá? Você seja assim, ó, bem tranquilo. E aí você enxugou o seu instrumento. E aí vamos para a parte da lubrificação da vara. Mostrando a parte da lubrificação da vara, né, existem várias, né, hoje em dia existem várias coisas criadas para lubrificar a vara. A gente tem óleo de vara, a gente tem creme. A gente antigamente usava creme facial, né, para as mulheres. Então isso também foi utilizado durante um tempo. Eu ainda acho que o mais eficaz é o creme específico para trombone. Então eu vou ensinar como é que eu passo isso para vocês poderem poder replicar. Se vocês tiverem esse tipo de creme, né, vocês utilizem. Bote não muito creme na bucha da vara. Bucha, essa parte bem lá de baixo, que é um pouquinho mais grossa. Então você passa, né? Não passe demais, né? Não passe demais, dependendo, lógico, da qualidade da sua vara, do seu trombone, você vai saber o quanto você precisa passar, né? Mas não exagere, porque em geral a vara fica prendendo se você botar muito creme, né? Então geralmente a gente só passa aqui, ó. Só passa nessa parte, tá? Só passa na bucha do instrumento. Você não passa na vara toda, em geral não. A não ser que seja necessário por um mau funcionamento da sua vara. Caso isso não aconteça, não é necessário, tá? Então o que a gente faz? A mesma coisa que eu falei quando você está limpando é aqui. Você não inverte a vara. Você pode colocar uma das varas e fazer movimentos, né, assim, para que ela espalhe o creme. Estou movimentando com só um lado dentro, né? E aí fazer a mesma coisa com o outro lado. Tá? E aí você já está com a sua vara pronta. Caso necessite, você utiliza água. Você pode passar da maneira que quiser, não tem nenhuma regra. Então você dá o spray de água na sua vara e encaixa. Fica com ela pronta para o uso. Tá ok? Então agora vamos à limpeza da campana. Bem, agora vamos falar da limpeza da campana do instrumento. A lavagem da campana, eu gosto geralmente de não jogar água no rotor, nessa parte aqui, a princípio. Normalmente, quando a pessoa não tem experiência de mexer no rotor, eu não aconselho que faça a lavagem do rotor. Preserve e, se puder, procure um especialista para limpar o seu rotor. Já vi muitas vezes acontecer de pessoas que jogaram água dentro do rotor e o funcionamento do rotor acabou ficando muito prejudicado. Então, o que eu sugiro é, no caso de um rotor como esse aqui, no caso que é um Axial Flow, né, que você procure um especialista para que ele faça essa limpeza para você. Isso seria o ideal. Então, mas de qualquer forma, como nessa parte eu acho que você não precisa jogar água, né, não deve jogar água nessa parte, eu não aconselho, eu acho que você pode simplesmente se preocupar com a colocação de óleo, né, no caso do rotor Axial Flow. Você pode colocar nessa parte aqui, ó, nessa parte de dentro aqui, ó, nesse parafuso aqui, e também pode botar por dentro dessa haste aqui, para que isso vá para dentro do rotor. O importante é que quando você tiver essa postura de colocar o óleo dentro do rotor, você espere um tempo e coloque numa posição que fique em pé, para que, caso escorra óleo, não vá para dentro da vara do instrumento. Tá ok? Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui dentro do rotor, utilizando um óleo, né, específico, né, e vou colocar, você pode colocar um pano aqui embaixo, fechando a saída que está embaixo você pode fechar essa saída que está embaixo e deixá-lo em pé, numa estante comum, né? Estante convencional que a gente tem.
né? E aí ele fica lá, você aguarda um pouco para que não escorra óleo de dentro do rotor para dentro da sua vara. Eu vou falar um pouco então da limpeza da bomba de afinação, que na verdade é muito parecido com a limpeza da vara, que vamos fazer a mesma coisa, né? A primeira coisa que eu gosto de fazer, é retirar esse óleo, esse que a gente usa, né? Essa graxa que a gente usa para cá. Então eu uso um papel qualquer só para retirar, né? Você vai ver que sai bastante sujeira geralmente, né? Entendeu? Então no meu caso eu não passo pelo outro lado, porque o outro lado é fechado, né? Ele é interno. Então eu tenho que vir aqui no trombone e fazer a mesma coisa. Aqui no trombone eu tenho que fazer a mesma coisa. Aqui, para retirar esse aqui. A mesma postura com a bomba de afinação do rotor. Exatamente igual. Fácil, né? Limpando. Tá? Você retira. E aí vamos efetuar a limpeza da bomba de afinação do rotor e do instrumento. Vamos seguir a mesma ideia do que a gente fez na vara. Vamos colocar água com sabão dentro, né? Água com sabão normal, ó. Normal. E sacudir um pouco e passar aquele mesmo escovinha que a gente passou na vara, a gente passa aqui por dentro para efetuar a limpeza. Entendeu? Isso vai acontecer normalmente, tá? E aí, somente passar água depois para retirar esse sabão. Você efetua os mesmos procedimentos da bomba de afinação. Exatamente o mesmo procedimento. Muita água por fora e por dentro da bomba de afinação. Mesma coisa. Para efetuar a secagem, a mesma coisa também da vara. Você pega um pano macio, né, e enxuga e utilize os mesmos padrões do que você utilizou na vara. Utiliza aqui, ó, para você poder secar. Óbvio que aqui nas passagens, nessas passagens mais arredondadas, você não vai conseguir, mas isso aí você pode, com o tocar mesmo, ele vai secando. Mesma coisa na bomba de afinação, tá? Então aqui é a mesma coisa, você seca dessa maneira, e aí para o outro lado, que é mais largo, você faz você enrola mais para que ele possa enxugar melhor, né? Agora faremos a lavagem da campana. Você vai passar água somente na parte da campana. Somente nessa parte aqui. Ó, vai sair lá na campana. Caso seja possível, você pode fazer também dessa forma. No meu caso, o meu instrumento é conversível. Caso o seu também seja, você pode separar, né, a campana e fazer ela sozinha, né, dessa forma. E aí, a mesma coisa, o mesmo procedimento. Você pode passar a água com sabão na parte de fora, né? Passar na parte de fora e na parte de dentro, tá? Essa parte aqui dentro, tá? E aí toda a campana e muita água. Mesma coisa, água. As pessoas acham um pouco estranho, né, que a gente jogue muita água no instrumento, mas para o instrumento, a água é muito melhor do que a saliva. A saliva é muito mais ácida e muito mais prejudicial ao instrumento do que a água. Secando a campana. Vamos passar aqui
pano, a mesma coisa, com pano macio, né? Procure sempre apoiar quando for mexer na parte mais sensível da campana, né? É uma recomendação, né? Para que você não entorte a campana, não faça pressão demasiada. Aqui você vai conseguir enxugar até um certo ponto, né? Por um lado, né? E aí você se utiliza também daquela mesma técnica que a gente fez nos outros, na bomba de afinação, na vara, a mesma coisa. Então você vem aqui, prenda o pano e passe por dentro da campana. Mesma coisa. Para poder enxugar. Bem, agora então vamos montar o instrumento novamente e podemos agora lubrificá-lo para que ele possa funcionar bem. Eu gosto muito dessa graxa aqui, que é uma graxa, parece um sebo de carneiro antigo, mas é sintético, mas realmente funciona muito bem. Então a gente passa, mas não passa muito, lembre-se disso, não exagere, né? E passe dessa forma, né? Ó. Passa um pouco. E vá na outra parte do instrumento, aqui, ó, e faça o mesmo procedimento antes de botar os dois lados. Ó. Mesma coisa do outro lado, e a mesma coisa, o mesmo procedimento. Ó. Mesmo procedimento. E depois você pode colocar os dois juntos. Tá vendo? Totalmente funcional. Vamos repetir o processo para a bomba de afinação. A mesma coisa. E pronto. Pronto. Quando você estiver colocando, lembre-se sempre de apertar o rotor quando você estiver botando, porque senão você vai ouvir esse barulho aqui, ó. Ó. Esse barulho. Está dando pressão no rotor. Isso não é legal, tá? Não é interessante que você faça isso. Eu estou fazendo aqui só para mostrar para você. Agora que você terminou a limpeza do seu instrumento, ele está pronto para te ajudar a ser um grande trombonista. Então, faltando agora, só você remontar o instrumento e executá-lo. Então, o que você pode fazer agora é tocar. Bem, pessoal, agora que você já está com o seu instrumento montado, pode utilizar. Lembre-se sempre também que você pode passar flanela no instrumento, sempre é muito bom para manter o brilho do instrumento. E não use, né, nenhum tipo de produto alimentício no seu instrumento. Não use leite, óleo de cozinha, isso não foi feito para o instrumento. Não use esse tipo de produto no instrumento, pois isso vai danificar o seu instrumento. Então, bons estudos para vocês, espero poder ter ajudado. Passei um pouco aqui nessas 10 videoaulas da minha experiência como professor e como trombonista, e espero que um dia possamos estar juntos presencialmente também. Muito obrigado a todos, um abraço.